Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos trabalhar o teste de hipótese para a média de uma amostra utilizando o teste Z, baseado na distribuição normal padrão. Nós vamos fazer uma implementação na linguagem R utilizando aqui o RStudio, tranquilo? Então é o seguinte, antes de falar por que o teste Z, apesar de que eu já fiz um vídeo teórico e expliquei para vocês, vamos ver o nosso exemplo que vai ficar mais fácil de compreender. Então nós temos aqui dados de uma amostra de densidade de material polimérico em gramas por milímetro cúbico. Nós desejamos testar se a média da densidade deste material é diferente de 1,26 gramas por milímetro cúbico. Tranquilo? Então, se a gente observar a nossa amostra aqui, ó, nós temos 35 observações. Tranquilo? Então, é uma amostra de tamanho razoável. É um tamanho que é considerado satisfatório para você utilizar o teste Z para a média de uma amostra. Geralmente, é recomendado N maior ou igual a 30 observações amostrais. Tranquilo? Então, o teste Z nós utilizamos quando a gente conhece a variância populacional ou quando a gente tem um tamanho amostral satisfatório. Conhecer a variância populacional é muito difícil, pessoal. Na maioria das situações práticas a gente vai desconhecer, tá ok? Então, quando a gente tem um tamanho amostral considerável é que nós vamos utilizar esse teste. Até porque se nós utilizássemos o teste T, nós teríamos um resultado bem parecido, porque a distribuição T é uma aproximação da normal que te penaliza quando você tem um tamanho amostral, portanto, o número de graus de liberdade baixo. Mas à medida que você aumenta o tamanho amostral, a distribuição T vai se aproximando da normal. Então, para N maior ou igual a 30, a diferença entre as duas é muito pequena. Daí você pode começar a trabalhar com a distribuição Z, perfeito? Então vamos lá. Nesse caso, o teste Z não tem o comando base R para fazer o teste de hipótese utilizando o teste Z. Então o que nós temos que fazer? Utilizar um pacote. Sempre que eu vou utilizar um pacote, a primeira coisa a fazer é instalar esse pacote. O R não vem com esses pacotes desenvolvidos por diversos autores e pesquisadores no mundo todo, não vem com esses pacotes instalados e você vai instalando à medida que você precisa de usar esses pacotes. Esse pacote, o DeskTools, ele tem o teste Z, tá ok? Ele é uma das opções que tem o teste Z e eu já tenho esse pacote instalado, mas se eu não tivesse, eu simplesmente rodaria essa linha aqui, ó, install.packages, DeskTools entre aspas duplas e entre parênteses aqui, tranquilo? Lembrando que o R diferencia maiúsculas e minúsculas, tá, pessoal? Mas como eu já tenho instalado, eu vou deixar comentado. Isso aqui eu coloquei só para vocês aprenderem, né? Talvez vocês não tenham visto isso ainda. E a gente não fica reinstalando o pacote a todo momento, a não ser quando eu atualizar o R, aí às vezes é necessário eu atualizar os pacotes também, eu reinstalar, digamos assim, tranquilo? Apesar de eu não precisar de instalar o pacote, sempre que eu for usar eu preciso de carregar. Para carregar eu uso esse comando aqui, ó, library. Eu já deixei aqui também implementado, library, entre parênteses o nome do pacote. Aqui na instalação eu preciso de colocar entre aspas e para carregar eu não preciso, mas se eu colocasse entre aspas aqui ele entenderia também e faria. Então Ctrl Enter, pronto, carregou o pacote, isso implica que os comandos, as ferramentas desse pacote já estão disponíveis para uso, beleza? Se eu der um F1 aqui na frente do nome do pacote, ele te mostra aqui quais as funções que esse pacote tem, tá ok? Lógico que eu não vou explorar isso agora, porque nós só estamos interessados na função para fazer o teste Z. Voltando ao nosso exemplo então, se nós queremos saber se a média é diferente de 1,26, a nossa hipótese nula diz que a média é igual a 1,26 e a hipótese alternativa H1 diz que a média é diferente, tá? Aqui eu quis dizer diferente. Então a gente tem um teste bilateral. Eu não quero saber se é maior ou menor, eu quero saber de forma geral se é diferente, tranquilo? Então tá aqui a nossa amostra de densidade. Se você tiver com preguiça de digitar isso, deixei no comentário do vídeo, tá? É só você dar um Ctrl C, colar aí no seu script no R, beleza? Então Ctrl Enter para executar, pronto, ele já entende aqui o que é a densidade, é um vetor de 35 observações, digamos assim, tranquilo? Beleza, para utilizar o teste Z, a gente está na distribuição normal padrão, eu preciso de testar a normalidade, tranquilo? Então o teste que nós temos utilizado é o teste de Shapiro-Wilk. Já ensinei para vocês num vídeo melhor, mais detalhadamente sobre o teste, o gráfico quantil, tranquilo? Se o p-valor é menor que alfa, eu rejeito a hipótese de normalidade dos meus dados. Como o p-valor deu 0,8891 e nós consideramos alfa igual a 0,05, eu não rejeito a hipótese de normalidade dos dados. Então, se os dados são normalmente distribuídos, eu posso aplicar o teste T. Se você quiser visualizar aqui a questão da normalidade, nós gostamos de utilizar o gráfico QQ, gráfico quantil, tá? Então, QQ norme, densidade, tranquilo? Eu vou colocar uma cor aqui, ó.
slate blue, que é um azul mais claro aí, beleza? E vou colocar a linha também, que line densidade, vou colocar uma cor aqui, um cinza claro. Beleza, então não sei se vocês se lembram, mas eu expliquei para vocês o gráfico quantil detalhadamente, né? À medida que a gente parte aqui do quantil teórico que tem média zero para os extremos, os dados vão se afastando aqui no horizontal, né? Porque a probabilidade entre eles é igual. E se você tem uma aproximação dos quantis amostrais, que são esses dados aqui ordenados, com os quantis teóricos, ou seja, se você tem uma boa aproximação dos dados com essa linha aqui, isso implica que você tem normalidade dos seus dados. Tá? Então o gráfico é uma ferramenta de auxílio, de visualização e interpretação dos resultados, mas é o teste que é mais importante para garantir aí que nós temos a normalidade, não rejeitamos a hipótese de normalidade dos nossos dados, beleza? Então continuando, pessoal, eu já deixei aqui um esqueleto, nós vamos calcular agora algumas estatísticas amostrais. Então vamos calcular a média é min, nome do nosso conjunto de dados, densidade, Ctrl Enter, pronto, tá ali, 1,243 é a média, desvio padrão é SD de Standard Deviation, pronto, Ctrl Enter, desvio padrão 0,0328. Tranquilo? E n é o tamanho amostral, beleza? Para contar isso aqui, eu tenho que transformar em array, que é um tipo de variável que aceita esse comando dim, que conta o número de elementos no seu vetor, tranquilo? Ctrl Enter, n igual a 35, conforme nós já havíamos comentado, beleza? Eu deixei aqui uns gráficos prontos só para a gente não perder muito tempo com essa questão de observar como está distribuído os nossos dados. Então vamos ver um box plot aqui, a gente vê aí a divisão dos nossos dados, né? Primeiro quartil, mediano, segundo quartil, terceiro quartil, né? Próximo aqui de 1,22 até 1,26, aqui detém 50% das nossas observações. Abaixo do primeiro quartil, 25%, acima do terceiro quartil também 25%. Enfim, expliquei melhor o box plot lá no vídeo do teste T, se você quiser recordar isso. Histograma para a gente ver a nossa distribuição de outra forma e ver se a distribuição dos nossos dados se aproxima aqui de uma densidade da normal, tranquilo? Aqui seria uma densidade amostral, que a gente chama de kernel density. Tem uma distribuição legal e também a gente já viu o QQ, já fizemos o teste Shapiro-Wilk, que temos normalidade nos nossos dados, beleza? Ok, e a média da hipótese é 1,26, só para a gente definir isso aqui, Ctrl Enter. E eu vou fazer o teste, além de utilizando o pacote, nós vamos fazer esse teste na raça aqui também. Então, para fazer esse teste, muito simples, x_bar menos μ0 dividido pelo desvio padrão da média, que é o desvio padrão da amostra dividido por raiz de n, pelo teorema central do limite. Tranquilo? Então, Ctrl Enter, está calculado Z0. Se eu quiser visualizar ele aqui, digito ele aqui embaixo, Ctrl Enter e vejo ele aqui também no console. Tranquilo? Ele fica aqui no Environment e também aqui no console. Beleza. Z de alfa. É o seguinte, nós estamos adotando um nível de significância de 0,05, tá ok? Como nós temos um teste bilateral nesse caso, tem que ser dividido para as duas caudas, 0,05 sobre 2 para cada lado, beleza? Então, nesse caso, o nosso Z crítico, Z de alfa, vai ser o QNorm, comando para me dar o valor associado a uma probabilidade de interesse. Então, coloco 0,025. E como eu quero, o meu teste agora é um teste bilateral, nós costumamos utilizar o Z positivo, o Z crítico positivo, tá? Porque aí depois nós vamos comparar o módulo desse valor com o valor de Z de alfa. Então eu vou colocar aqui um lower tail igual a false, beleza? Ctrl Enter, pronto, Z de alfa igual a 1,96. Vou colocar ele aqui embaixo também, pra gente ver ele aqui no console, beleza? E aqui já dá pra gente concluir, né, pessoal? Se o módulo de Z0 é maior que Z de alfa, eu rejeito H0. Então, como o módulo de Z0 é 3,06, que é maior que 1,96, que é igual a Z de alfa, nós rejeitamos a hipótese nula com 0,05 de significância. Isso implica que a média é diferente de 1,26 gramas por milímetro cúbico. Mas tem outra forma de tomar a decisão? Sim, pelo p-valor. O p-valor nós utilizamos o comando pnorm, tá? E eu coloco aqui o valor da estatística calculada, que é Z0, tranquilo? Como ele é negativo nesse caso,
caso, deixar lower tail igual a true, que é o default, não preciso de colocar isso aqui, tá? Então tomem cuidado, se tivesse dado positivo, aí talvez eu colocaria, tá? Ou então eu faria 1 menos isso daqui. Mas enfim, isso é suficiente? Isso já é o p-valor? Não, eu tenho que multiplicar isso por 2, por quê? É o teste bilateral, tranquilo? Então eu tenho p-valor metade para cada lado, porque me interessa saber se é diferente, não se é menor ou se é maior. Tranquilo? Então vamos calcular o p-valor, Ctrl Enter, tá aí o p-valor deu 0,0022, menor que o nível de significância que é 0,05, tá? Então vou colocar ele aqui também, ó, pra gente ver ele ali embaixo. Beleza, pronto, rejeitamos H0, como o p-valor é menor que alfa, rejeitamos a hipótese nula. Eu posso fazer aqui um teste lógico para decidir a partir desse teste lógico se eu rejeito ou não H0? Sim, eu coloquei aqui, ó, se Z0, módulo de Z0 maior que Z de alfa, rejeita-se H0. Então como que eu calculo o módulo? ABS, de valor absoluto, tá? Z0, e aí eu coloco aqui, maior que Z underline alfa, tranquilo? Se isso for verdade, ele vai digitar true lá embaixo, lá no console. Então vamos lá, true, verdadeiro. Então se isso é verdadeiro, eu coloquei aqui, ó, rejeita H0, pronto. Então se você quiser conferir assim quando você estiver testando hipótese, é um raciocínio também, lógico, não é tão importante, mas dá para fazer. Ou então se o p-valor for menor que alfa, p-valor menor que 0,05, Ctrl Enter, também verdadeiro, tranquilo? Então são duas formas de decidir. Conforme já expliquei, p-valor é tranquilo. Tudo bem que aqui quando eu faço o teste na mão, o que eu obtenho primeiro é o z calculado, né? E aí eu comparo ele com o z tabelado. Mas na hora que nós utilizarmos a função z teste, nós já vamos ter o valor do p-valor e simplesmente comparando ele com alfa a gente já decide, beleza? Ok, então além de fazer o teste z, eu vou aproveitar aqui e fazer um intervalo de confiança para a média, utilizando a distribuição Z. Então, quando eu tenho um tamanho amostral satisfatório, eu posso utilizar o desvio padrão dessa amostra no lugar do desvio padrão populacional, tranquilo? E utilizar o score Z, o valor na distribuição Z, relacionado ao nível de confiança que eu quero para o meu intervalo. Se eu tenho gama de confiança, eu tenho 1 menos gama de significância, que é o nosso alfa, tranquilo? Se eu tenho alfa de significância, gama é igual a 1 menos alfa. Então vamos lá, eu vou calcular os dois limites do intervalo de confiança aqui, ó, L e U. Tá aqui mais ou menos um esboço desses limites, tá? Mas aqui eu tenho que considerar as definições das nossas variáveis. Então é a média, o limite inferior, menos z de alfa, que eu chamei de z underline alfa, vezes s dividido por raiz de n, que é o desvio padrão da média, é isso daqui. Ctrl Enter. E o limite superior é bem parecido, só que aqui eu somo, tá? Então, pessoal, um negócio legal para a gente pensar aí é pensar no seguinte, que o intervalo de confiança é a média mais ou menos uma margem de erro. Isso aqui é uma margem de erro, ó. Se eu digitar ela aqui embaixo, a gente tem esse valor. Então, quando vocês veem no jornal pesquisa eleitoral, isso aqui que é margem de erro. Então, por isso que às vezes, por exemplo, 2014, estava lá Aécio Neves 49% e Dilma 51%, mas os dois estão tecnicamente empatados. Por quê? Porque você está trabalhando com inferência, você tem os intervalos de confiança considerando as margens de erro se cruzando. Então o conceito é esse. Tudo bem que eu ainda não estou falando de intervalo de confiança para proporção, que é o caso de pesquisa eleitoral, tá? Mas só para a gente ver uma situação prática aí que vocês costumam ver, que é bem corriqueiro. Talvez alguém não tenha enxergado ainda que ali é inferência, ali é intervalo de confiança, o teste de hipótese, beleza? Que são conceitos relacionados. Então calculamos o L já, vamos calcular o U, Ctrl Enter para rodar. Tá aqui os dois limites, e se você quiser imprimir, eu concatenei aqui, ó, arredondando para 5 casas, já tinha explicado isso no teste T, para a gente imprimir isso aqui embaixo entre colchetes, beleza? E separados por uma vírgula aqui, tranquilo? Vamos utilizar então o pacote DeskTools e a função ztest desse pacote, beleza? Muito simples, pessoal, ztest, então vocês vão ver que isso economiza muito tempo nosso, mas eu estou ensinando vocês a fazerem conta para vocês utilizarem o R em diversas ocasiões aí, dessa forma, como calculadora estatística, digamos assim. Então, ztest, densidade, aqui tem um argumento alternativo, que é igual a two.sided, porque o nosso teste é bilateral, bicaudal, tranquilo?
A média Mi é igual a Mi underline 0, tá? Que é a média que está na hipótese que nós queremos testar, tá? E tem um argumento aqui que é SD underline pop, que é o desvio padrão populacional. Eu disse para vocês que quando a gente tem uma amostra de tamanho considerável, nós podemos utilizar o desvio padrão amostral para estimar o populacional, beleza? A gente vai ter uma boa aproximação. Se você quiser saber com mais calma esses argumentos, F1 para você ver, tá ok? Com o valor de uma amostra apenas porque eu testei para uma amostra, então não é obrigatório a segunda amostra. Tipo de alternativa. Teste pareado igual a falso, porque a gente não está fazendo o teste T pareado, que seria para duas amostras dependentes, que eu vou explicar em um vídeo futuro. Média Mi igual a 0, é o default, por isso que eu tive que colocar o valor da média da nossa amostra, tá? E o nível de confiança de 0,95 nos dá um nível de significância de 0,05, que é o que a gente está utilizando, beleza? Ctrl Enter, pronto, vamos ver aqui se a gente obteve resultados iguais aos nossos. Ó, p-valor 0,0022, exatamente igual ao nosso. Tranquilo? O valor dos Z calculados é 0 menos 3,057, tranquilo? É exatamente igual ao nosso, beleza? Desvio padrão populacional, que foi um argumento que nós colocamos. A hipótese alternativa, a média não é igual a 1,26. Então, com esse p-valor, nós rejeitamos a hipótese nula, beleza? E aqui nós obtemos também um intervalo de confiança, 1,2321, 1,2539. Então, é exatamente igual a gente tinha calculado aqui. Se vocês observarem esse intervalo de confiança e os dados, às vezes dá um nó na cabeça, porque aqui a gente tem dados para além, para muito além disso. A gente pode voltar aqui, ó, no histograma e ver que o intervalo de confiança ele tá por aqui, ó, 1,23 e 1,25 alguma coisa, né? Então tá bem próximo da média. Por quê, pessoal? Porque aqui é a distribuição da densidade e aqui eu tô trabalhando com a distribuição da média, entenderam? E pelo teorema central do limite, o desvio padrão da média não é esse desvio padrão aqui, esse é o desvio padrão da densidade. Agora o desvio padrão da média da densidade é isso dividido por raiz de n, então é muito menor, tranquilo? Então pelo teorema central do limite, a média ela tem um desvio padrão igual ao desvio padrão da variável dividido por raiz de n, tranquilo? Então a gente consegue um intervalo bem estreito para a média. Então tomem cuidado, isso é inferência para a média. Por isso que a gente conseguiu aqui, ó, rejeitar a hipótese de que a média é igual a 1,26, apesar de ter muitos valores para cima e para baixo desse valor, porque eu não quero fazer inferência para a densidade, mas sim para a média da densidade, tranquilo? Ok, então ensinei para vocês utilizar o comando ztest. Agora só para finalizar eu deixei pronto aqui, ó. Eu nem vou explicar porque eu já expliquei para vocês como fazer isso em vídeos anteriores. Mas como esse é um teste bilateral, eu resolvi deixar pronto aqui para vocês verem a região crítica. Tranquilo? Então a gente faz o gráfico da distribuição Z, normal padrão, e coloco a esquerda e a direita de menos Z de alfa e de Z de alfa. Na verdade Z de alfa sobre 2, né? Só que eu dei o nome de Z de alfa aqui, tranquilo? Eu coloco colorido aqui, que é a região de rejeição da hipótese nula. E posso visualizar também o p-valor. Z calculado deu menos 3, então ele está aqui, ó, tá mais ou menos aqui. O p-valor vai ser a área à esquerda desse valor, somado da área à direita do positivo desse valor. Então vamos ver aqui, p-valor. Aqui ficou a área tão pequena que ficou difícil de ver. Mas se a gente der um zoom aqui, ó, fica mais fácil, tranquilo? Então a gente percebe que o p-valor é menor que alfa, o que implica que o módulo do nosso Z é calculado é maior que o Z de alfa, sobre 2 nesse caso, apesar de eu ter dado o nome de Z de alfa, tá? Cuidado para não confundir o conceito. Uma coisa é o nome da variável que eu dei ali e outra coisa é o conceito estatístico aqui, beleza? Então por hoje é só, pessoal. Nós trabalhamos aí teste Z para a média de uma amostra no R. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.